Graças a Paz Família, meu nome é Jean Meu nome é Tayane. e sejam bem-vindos a mais um episódio da série DNA. Puxa a vinheta. Pessoal, nós estamos hoje à frente do Ministério de Adolescentes da nossa Igreja da Família e nós queremos mostrar para vocês como funciona o nosso trabalho, como funciona o ministério com esses adolescentes. Bom, o ministério ele basicamente funciona com jovens, adolescentes, dos 10 aos 15 anos de idade. O nosso principal objetivo é conduzi-los no caminho de Cristo. Essa fase dos 10 anos aos 15 é uma fase muito delicada na vida deles. É uma fase transicional, onde eles passam da infância para a adolescência. Então muitos deles estão sendo moldados, estão passando por mudanças físicas, mudanças de pensamento, comportamento. É onde também muitos deles começam a formar os seus ideais, os seus valores, começam a criar uma base na qual eles vão carregar ao longo da vida deles. Isso é muito bom. É bom porque é um solo fértil, porém também é um pouco perigoso. Perigoso porque nós estamos diante de uma geração que é bombardeada 24 horas por dia por más influências. Sabemos que são bombardeados com ideologias nas escolas, nas redes sociais. Sabemos que são influenciados por influencers que muitas vezes estão fora do caminho do Senhor. Sabemos que as músicas afetam a maneira deles pensar. Hoje, quando a gente olha para essa geração, nós vemos muitos se vestindo igual, falando igual, com os trejeitos todos iguais. Nós estamos presenciando uma geração que vai ter muitos problemas de identidade, né? E é aí onde o Ministério Teens entra com a sua importância. Por quê? Porque nós vamos começar com a graça de Cristo, moldar esses adolescentes. Nós vamos ensiná-los na palavra, nós vamos reunir com eles, nós vamos praticar a comunhão, nós vamos criar uma base sólida na vida deles. Então, um dos objetivos do nosso trabalho é estar presente na vida deles. Então é onde nós aproveitamos o solo fértil que eles estão para semear nas nossas reuniões, nos nossos encontros, nos nossos eventos, nos nossos retiros. E é onde a gente tem acesso ao coração deles. Então muitas vezes os jovens chegam para nós com manias do mundo, muitas vezes com desinteresse espiritual, e é onde a gente começa a trabalhar de maneira individual com cada um deles ali. Então, nós precisamos entender, como igreja, que nós precisamos acolher esses adolescentes, nós precisamos ouvi-los, nós precisamos também incluí-los na comunhão da nossa igreja. Isso não é um papel só meu e da Thay, mas é um papel como um todo da igreja. Nós precisamos entender também, como igreja, que adolescentes, jovens, crianças que são bem ensinadas, significa que a futura igreja será uma igreja viva. Gostaria que vocês também ouvissem a Thay falando um pouco sobre o ministério. O que a gente sempre conversa é que nós precisamos entender a geração que a gente está lidando. A gente está lidando com uma geração em que foi criada e gerada na tecnologia. Essas crianças anteriores, que agora estão sendo jovens, elas vêm com um tipo de configuração e que nós precisamos entender para que o Evangelho, claro que a palavra de Deus ela é vida e eficaz, mas para que ele seja levado de uma maneira eficaz. A mensagem ela tem que ser a mesma, mas o código ele tem que mudar. Nós estamos falando com vocês em português, vocês vão entender em português. Se nós formos para outro país, nós precisamos falar o dialeto deles para que eles entendam. E da mesma maneira, a mensagem continua a mesma, mas o código ele será modificado para que alcance efetivamente esses jovens. Hoje então a gente lida com essa geração que foi criada e gerada na tecnologia e o nosso objetivo é que eles tenham um pilar baseado na submissão, na redenção e no temor a Deus.
como o Jean disse, né, eles são muito influenciados. Então, como igreja, nós precisamos proporcionar essa influência de igreja para eles, porque a estrutura deles vão ser preenchido com essas influências. Se a igreja não faz isso, logo vai criar um vácuo entre eles que abrirá outros caminhos, né? Vai ser preenchido por outros tipos de conteúdo. O que a gente sempre conversa também é que muito se fala, né? Às vezes são falas deles mesmos. Nossa, mas eu sou tão jovem ainda, quando eu tiver X idade, né? Eu posso então engrenar no evangelho. Mas a questão é que Satanás nunca espera esse tempo. Satanás nunca fala que eles são jovens demais para ter acesso a um determinado tipo de conteúdo. Então a nossa luta é trazer isso para eles, esse ambiente orgânico. Que eles não só sejam um ambiente orgânico, mas também de incentivo entre eles, para que eles tenham comunhão uns com os outros e que isso de fato vá se tornando uma vivência entre eles. Nós temos, né, meninas e meninos, tanto na igreja como um todo, como na nossa igreja. Acredito que a maior parte é meninas, né? Mas nós verificamos cada característica de um determinado tipo, né? Por exemplo, nas meninas, nós verificamos que elas ficam muito amigas entre elas. Os meninos, a mesma coisa. Só que assim, as formas como eles se manifestam é diferente. Mas isso vai criando uma rede de apoio neles, em que eles têm não só amigos, mas como companheiros, líderes que de fato vão escutá-los quando eles precisarem e acolhê-los nesse sentido, né? Então a nossa preocupação hoje é que eles não só sejam imersos nessa presença de Jesus, no toque de Jesus, que é o que vai gerar uma conexão, que é o que vai gerar uma convicção, porque a gente quer passar não só um coração e informações, mas também algo que gere um toque no Espírito Santo e algo que gere essa convicção dentro deles e que eles passem a mencionar para os outros amigos e a contar uma história de vida que eles vivenciaram. E não somente pelo poder da reprodução, como o Jean disse, né? Eles reproduzem muitas coisas. Então a nossa preocupação hoje é nesse sentido, é trazer esse coração para eles, com esse cuidado, com esse acolhimento, para que eles vejam que Jesus é um cara legal. É o que a gente sempre comenta com eles, que é diferente dos estigmas que às vezes eles entram na igreja tendo, né? Jesus é um cara legal, Jesus é um cara parceiro e é um cara amigo, que vai escutar eles de uma maneira informal, que eles não precisam ter palavras bonitas, que eles não precisam ter um determinado jeito para poder se chegar à presença, mas que isso está com livre acesso. Então esse é o nosso coração, o que nós tentamos passar para os nossos adolescentes. Bom, esse é o nosso ministério. A gente pede para vocês um favor: curta, comenta e compartilha, para que mais pessoas sejam alcançadas também.